Olá, nonos anos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos debater o assunto que é do capítulo 5, livro 4, Novos Sons. É um capítulo que fala de música, mas ao mesmo tempo fala de teatro, fala de pintura, fala de dança, mas o mote central do capítulo é justamente a questão da música, essa linguagem tão importante para nossas vidas, ainda mais agora que estamos vivendo momentos de isolamento social, a música tem nos dado um alento para passar esses dias mais difíceis. Eu quero debater com vocês a próxima tarefa, que vai ser na próxima aula nossa, terça-feira ao vivo, na live, sobre essa mistura de linguagens. Por exemplo, Kandinsky pintou ao som das músicas de Schweinsberg, que inclusive eram amigos. O Picasso desenhou as suas obras para cenografia de espetáculos, inspirado no seu amigo que aparece aqui no livro, na página 293, o Igor Stravinsky. Igor Stravinsky e Picasso foram amigos, Schweinsberg e Kandinsky também, os dois eram russos, o Picasso, cubista, era amigo do russo Stravinsky. Então é importante a gente ver essas misturas de linguagens, que é muito interessante no livro, que na página 292 do seu livro mostra uma peça teatral ensaiada por um bailarino e sobre ao som de Claude Debussy. Então, as músicas, os espetáculos, as linguagens se conectavam e grandes artistas reuniam-se entre eles para essas linguagens serem contextualizadas, misturadas ao longo dos espetáculos. Então, a arte do século XX é uma arte múltipla, é uma arte que tem as linguagens misturadas. Então, hoje, no século XXI, por exemplo, ainda mais a gente presencia essas misturas das linguagens. Então, o músico, muitas vezes, ele usa em seu espetáculo a arte de uma cenógrafa. Um pintor se inspira em uma composição visual para fazer as suas obras. Então, hoje, no século XXI, não existe mais essa questão de uma arte única. A arte hoje ela é múltipla, ela é interdisciplinar. Isso a gente está vendo até não só na arte, como no mundo. Hoje, o Enem, as questões são interdisciplinares, múltipla disciplinares. Então, hoje, o mundo ele é intercomunicante. Então, eu quero que vocês fiquem ligados. Eu vou passar para vocês uma tarefa. E essa tarefa é justamente para misturar as linguagens. Vou passar para vocês uma ficha, vocês vão receber na plataforma do Delos. Essa ficha ela tem transformando sons em emoções. E uma outra que eu vou passar também é quem canta seus males espantas. Transformando sons em emoções, eu vou passar para vocês uma canção e de um lado vocês vão escrever os seus sentimentos sobre essa canção, o que você sentiu ao ouvir essa música instrumental, e nesse lado maior vocês vão fazer uma ilustração, um desenho. Não precisa se preocupar se você não tiver impressora. Se você não tiver impressora, você pode fazer no seu caderno meia pauta, utilizando as linhas para escrever sobre a música, e a parte sem pauta você pode desenhar a composição. Vou mandar o nome da música, o artista para vocês pesquisarem e fazerem essa composição de música e pintura, desenho, ilustração. Então essa aqui vai ser uma ficha transformando sons em imagens e emoções. E a outra ficha, quem canta seus males espanta. Vocês vão escolher a música de sua preferência, vai pesquisar a letra, escrever a letra aqui, por exemplo, e aqui você vai fazer um desenho. A outra é uma música que eu estou direcionando. Essa aqui vai ser uma música que vocês gostam, que vocês apreciam. Vai escrever a letra dessa música completa e do lado de cá vocês vão desenhar. Se você escolher Faroeste Caboclo, né, 10 minutos de música, a sua composição e o seu espaço vai ser menor. Mas vocês podem ficar à vontade, não tem censura. A música que vocês acharem mais conveniente ouvirem, pode ficar à vontade. É interessante vocês darem uma lida nesse capítulo. Se você está vindo aqui na página inicial, Claude Debussy, vamos ouvir um pouquinho de Claude Debussy. É um artista que revolucionou a música do século XIX para o século XX. Ele foi a porta de entrada para a música se modernizar, buscar uma nova roupagem, fugir das escolas clássicas, as escolas neoclássicas, as escolas românticas.
a primeira e a segunda escola de Viena, então eles queriam romper com o academicismo, romper com essa música muito sem liberdade. Então, Claude Debussy é o introdutor dessa nova mudança na linguagem da arte. Se a gente for procurar um outro artista que aparece na primeira página, aqui na página 292, a gente vai se deparar com um nome chamado Arnold Schönberg. Arnold Schönberg foi um artista também que rompeu com a música tonal e criou uma música atonal. Então, o artista do século XX, o artista moderno, ele buscava trazer uma música muito voltada para a sua própria regra. Ele não seguia regras da academia, ele não seguia regras dos movimentos artísticos, ele tinha suas próprias regras. Depois, ao longo do século XX, esses artistas foram criando suas próprias escolas individuais. Cada artista tinha seu ritmo, seu estilo. Isso a gente vai vendo ao longo do capítulo, com artistas norte-americanos, com artistas europeus, com artistas brasileiros como Heitor Villa-Lobos, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, os Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Pink Floyd. Então o capítulo ele é recheado de muitas músicas. Nós temos que ter tolerância musical, o nosso ouvido tem que ser tolerante, vamos ouvir as mais variadas músicas, vamos aumentar o nosso repertório musical ao estudar esse capítulo. É um capítulo muito rico, um capítulo muito interessante, mas exige estudo, exige leitura. Você vai se deparar também aqui com peças teatrais, com fundo musical, letras escritas para teatro, para ser cantado com a voz feminina ou com a voz masculina. Então o artista não se preocupava apenas em fazer a composição, mas sim qual outra linguagem ia expressar esta composição musical. E o século XX foi um século de revoluções. O início do capítulo, na primeira parte do capítulo, sempre fala das questões que introduzem o contexto histórico para essas mudanças. O século XIX é um século que recebe as mudanças da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Essa dupla revolução fez com que o mundo mudasse sua fisionomia. Então, as pessoas que nasceram no século XIX e morreram no século XX, eles foram pessoas que tiveram acesso a grandes transformações. Então, o século XIX é um século muito importante do imperialismo, do período de transformações tecnológicas, e o século XX não é diferente. O século XX, que é considerado o breve século XX, como falou Eric Hobsbawm, eu tenho um livro dele aqui, foi um século breve. Por quê? De 1914 a 1991, muitas coisas aconteceram. Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã. Então foi um período que teve muitos conflitos. E tudo isso a gente percebe nas composições musicais, essa revolução no mundo das ideias, como Sigmund Freud, ou na física de Albert Einstein. Tudo isso passa pela música. A música também se transforma. A música soviética, russa, de vários artistas que a gente está vendo aqui no capítulo, a música norte-americana, como John Cage e outros artistas dos Estados Unidos também que revolucionaram a música do século XX. Depois, o surgimento de algumas tecnologias, como o gramafone, como a fita cassete, o disco de vinil. Outra coisa que revolucionou a música de uma forma estrondosa foi o surgimento das mídias de massa, o surgimento do rádio, por exemplo. Uma orquestra toca para 2.000 pessoas. Uma música pode ser ouvida por 100 milhões de pessoas, pode ser ouvido no mundo inteiro, até depois que o rádio ganhou uma conotação até mundial. Eu posso ouvir aqui em casa o rádio BBC, eu posso ouvir a rádio CNN. Então, hoje, o mundo é muito menor do que o mundo daquela época. Então, os artistas aproveitaram essas tecnologias que surgiram, a música eletrônica, a música sintetizada, tudo isso está sendo trabalhado no nosso capítulo e é importante vocês estudarem, ver essas mudanças na tecnologia que influenciam sobremaneira na música, na pintura, na escultura. Se surgiram grandes movimentos vanguardas ali no século XX, como o cubismo, o fauvismo, o dadaísmo, o surrealismo, a música também acompanha essas tendências de mudança de época. Então é interessante contextualizarmos a música do século XIX e XX com os acontecimentos históricos que o próprio livro traz. Então é importante essa interdisciplinaridade com história também, essa questão até geográfica, a Rússia comunista, os Estados Unidos capitalista, essa briga também ideológica, nuclear, repercute na música. O artista russo, ele buscava uma música, uma estrutura mais voltada
a cultura russa, assim como os estadunidenses buscavam ali, por exemplo, na obra de Pollock, o acaso, questões relacionadas ao mundo liberto, enquanto a Rússia buscava mais uma arte voltada, uma música mais voltada para as suas características da Rússia. Então é muito interessante a gente prestar atenção nesse capítulo para a gente debater na próxima aula. Na próxima aula eu vou pedir para vocês me mandarem por e-mail essas fichas, pode ser no caderno mesmo, fotografa, me manda lá por e-mail, eu quero dar uma olhada também na parte prática também de vocês fazerem essas composições. É como eu disse, não precisa se preocupar com o material, não precisa se preocupar se o seu suporte vai ser seu caderno ou uma folha. Se quiser fazer uma folha de chamex, pode fazer. Se quiser fazer no próprio caderno, pode fazer. É apenas uma forma de praticar também a questão da arte, da pintura, do desenho, da dança e outras linguagens. Como a fotografia, por exemplo, você vai usar para mandar um e-mail. Lá na ficha que vocês vão receber, vai ter lá o e-mail, vai ter o Instagram, o Facebook, quem quiser mandar, eu estou olhando, para a gente poder também trocar ideias e eu verificar como você tem feito as tarefas de casa. Então, alguns alunos têm me mandado, alguns alunos têm interesse de que o professor dê um retorno, então é interessante vocês também mandarem essas atividades para me dar uma olhada na parte prática de vocês. Então, não vamos deixar de mandar, mande para mim que eu vou receber, tá bom? Aí eu fico aguardando vocês me mandarem essas atividades pela ficha, seja pelo caderno ou pela ficha. O suporte que vocês vão usar não tem problema, se alguém tiver tela em casa pode usar tinta guache, carvão. Os marcadores não importam, vocês podem ficar à vontade quanto a composições, o importante é que vocês façam. Escutem a música, percebam a composição visual e musical e coloquem no papel. Escolha uma música de sua preferência, anote a letra dessa música para mim e do lado do caderno ou do lado da folha que não tem linhas, vocês vão fazer a composição inspirada nessa música. Então é uma tarefa agradável, uma tarefa que ninguém vai sofrer, uma tarefa a praticar nessa quarentena. Tudo bem? Fiquem com Deus, muito obrigado. Hasta la vitória sempre. Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos atentos aí que eu vou estar sempre mandando material e sugestões lá na plataforma, no PDF. Vai ter sempre sugestões de sites, como mandei da última vez, um documentário lá sobre a arte moderna do século XIX e XX e a arte contemporânea. Lembrando que a música moderna é uma música que os artistas colocam as suas próprias regras. E a arte da música ou da pintura, qualquer linguagem contemporânea, a regra é não ter regra. É a liberdade de expressão, é a liberdade de composição e de linguagens. Então tá bom, até a próxima. Hasta la vitória sempre. Até lá.